Bom, meus amigos, nesse episódio do Cybercop, a cidade de Tóquio sofre um ataque. Lembra que no episódio anterior, quando o professor Floyd fez aquele androide lutador, aquilo ali serviu na verdade de uma, digamos assim, uma camuflagem para despistar o verdadeiro plano da Destrap para destruir Tóquio. E aí tá, no início do episódio agora, Tóquio é atacada. E aí até quando o pessoal tá dormindo no alojamento ali, o Yoichi, o Osamu, o Akira, o Takeda, e no quarto dela ali a Tomoko, há um, como é que eu vou dizer, um tremor ali. E a cidade toca, e aí aparece uma cratera misteriosa. E aí eles vão averiguar essa cratera, enfim. Aí eles se questionam, o que será que aconteceu, o que pode ter acontecido? Mas ainda não sabe. E aí lá na base, lá depois eles retornam, na base lá é notificado ali que teve ocorreram 3 daquelas camadas apareceram pela cidade. Mas e aí eles ficam assim, mas como o pessoal do Zack, mas como apareceram essas características, como surgiram? Aí é quando o Osamu, o Yazawa diz, olha, dá a entender que essas crateras foram feitas por mísseis, mas a nossa base, no caso o captador de mísseis ali, não detectou nada. Esse rastreador de mísseis, digamos assim, é do exército. E ele não captou nada, mas parecem mísseis. O que será que é isso? E aí o Capitão Oda separa-os em equipes, exceto a Tomoko que fica sozinha. Cada Cybercop fica uma dupla e vai para tal região, porque são três crateras. E a Tomoko vai visitar, vai ver uma região lá, enfim. E só antes disso, tem um dos planos da Destrap falhou um dos mísseis. E esses mísseis, na verdade, o nome do episódio são os mísseis subterrâneos. São mísseis subterrâneos, por isso que o rastreador do exército não localizou esses mísseis. E aí tá, tem uma hora que esses mísseis estão falhando, um dos mísseis falhou, e o Barakajiyama diz ao líder lá, olha, um dos nossos mísseis falhou, mas eu já mandei um siliconioides, os soldados da Destrap para eliminar o míssil. E quando os soldados da Destrap estão para acabar com a prova do crime, a evidência ali do ataque, chega o Lúcifer e diz, não, vocês não acabaram com essa prova. E o Lúcifer destrói os soldados da Destrap. E depois chega ali o Júpiter, enfim. E aí o Lúcifer falou da Takeda, olha, eu nunca estive lá, ao Júpiter, eu nunca estive lá. Mas dizem que a base da Destrap, que eles já descobrem que é a base da Destrap, que a base da Destrap fica abaixo da Terra, no subsolo ali, a centenas de metros, enfim. E aí tá, enquanto eles estão investigando as crateras ali, a Tomoko também está. E a Tomoko, ela está investigando aquela região, e tem uma hora que ela entra eu vou usar o termo assim, talvez o termo seria outro, mas é como se fosse o esgoto ali, subterrâneo. Ela vai andar por aqueles canos ali, canos grandes, e ela até se assusta quando ela está andando e vem um rato, ela, por que eu tenho que andar por um local assim, enfim. Mas ela está andando por aqueles canos subterrâneos ali, e tem uma hora que ela avista os siliconioides ali, os soldados da Destrap vindo. Claro, ela se esconde e deixa-os passar. Mas abre-se ali uma porta secreta. E lembra que o Lúcifer falou pro Júpiter, ó. A base da Destrap fica a centenas de metros abaixo do solo, subsolo, enfim. E quando ela se esconde, depois que eles passam, ela vai e pega ela tem uma espécie de sensor ali na sua arma, e ela bota na parede ali para descobrir onde é essa porta secreta. E ela descobre a porta, e a porta se abre.
No que a porta se abre, no que a porta abre, já tem soltado essa DSAP ali que a pega. E aí ela é levada para o subsolo, para a base da DSAP. Lá, o Barão Kageyama, ele diz, olha, não esperava uma visita dessa, enfim. Ela disse, assim que tu recebe as pessoas, enfim. Ela fica, digamos, prisioneira, fica refém da DSAP. E aí o Barão Kageyama revela o plano, olha, a cidade de Tóquio, ela vai ser destruída tal horário. Tu pode escolher qualquer ponto que nós vamos te enviar. Ou seja, tem 5 mísseis que serão enviados, 5 mísseis, e eles vão botar a Tomoko num desses mísseis. A Tomoko, então, ela sob o poder da DSAP ali, tem uma hora que ela é presa. E aí, digamos, eu vou usar o termo uma cela, mas é um pouquinho diferente ali, né? O cenário. Mas ela é presa e tem um siliconioide ali que está sendo responsável por ela naquele momento ali, como se fosse o guarda ali cuidando da prisioneira. E a Tomoko pega no seu uniforme, tem aquele, eu vou usar o termo, não é instintivo, né, mas aquele símbolo do Zack no seu braço. E embaixo ela tem um aparelhinho que ela diz que ela apresenta como uma bomba. E ela tira debaixo do seu... Como é que eu vou usar o termo? Vou usar o termo instintivo, não é o termo certo, mas enfim. Tira do seu instintivo ali e ela apresenta pro siliconioide, olha, ou me tira daqui ou eu vou usar essa bomba aqui para explodir toda a base. Na verdade aquilo ali é um comunicador. E aí, quando eles voltaram depois de investigar tudo, eles voltaram para o Zack lá, o Cybercop, todo mundo estava dizendo lá que não havia o sinal da Tomoko, a Tomoko não se comunicou. Por quê? E aí, enfim, ela diz, olha, eu vou explodir com isso. E aí o siliconioide abre a cela, eu vou usar o termo cela, mas é uma cela um pouco diferente, não é igualzinho uma prisão. E ele vai atacar a Tomoko, e a Tomoko consegue se desvencilhar dele. Tudo bem. Ela sai da cela, e aí ela entra uma espécie assim, vamos usar o termo, um elevador, e ela vai subir lá para cima para escapar, tentar escapar, enfim. Mas é quando ela chega lá no último andar, lá no topo, lá, que é o local, o Barão Kageyama chega no elevador e aí ele tira o aparelho dela, que é o comunicador, e nessa hora que ela está se deslocando nessa elevação, o comunicado dela chega à base. E aí todo mundo fica, ó, capitão, comunicado da Tomoko, enfim. E aí o Barão Kageyama lá no topo, ele pega, tira o aparelho de comunicação dela, ela já avisou, eu tô na DSAP, enfim, e ele fecha o elevador. Mas porque ele está fechando o elevador antes da porta se fechar por completo, a Tomoko pega o seu, eu vou usar o termo instintivo, tá? Ou sotache, enfim, seja lá como você quer, que tem no braço, e joga aquela estrelinha do Zack. Enfim, ela tá refém novamente. E aí ali na DSAP, ali, o Barão Kageyama ele designou para ser o responsável pelo plano o Dr. Einstein. E aí nisso fica a Madame Dame e o Professor Floyd, todos indignados. Madame, Barão Kageyama, porque o senhor não me escolheu, enfim, peço que reconsidere. Enfim, está sob a responsabilidade do cientista Einstein. E aí, após esse comunicado, é ordenado que os Cybercops vão atrás da Tomoko, e o Júpiter lembra do que o Lucifer falou para ele. A base da DSAP fica abaixo do Sol. E ele disse, não, dúvida que elas estão na base da DSAP. Enfim. E aí quando eles vão investigar a Tomoko, tem uma... Eles entram naquele esgoto, e aí determinada feita, quando estão andando no esgoto, o Takeda acha ali na água, no esgoto, a estrela, aquele distintivo da Tomoko. Ele disse, isso aqui é da Tomoko. E aí Saturno verifica aqui, e o Saturno verifica com as suas antenas na parede, e ele vê, aqui tem um buraco, enfim, uma porta, um buraco muito fundo. E eles, sem dúvida,
é a base da Death. Vamos lá. Saturno, abra um buraco na parede. E ele abre ali com, digamos assim, como se fosse uma cyberarma ali na sua mão anexada, uma furadeira, uma brocadeira, enfim, seja o que for. E quando eles vão entrar lá, na verdade eles são, de uma certa forma, expelidos, digamos assim, porque o androide do Dr. Einstein vem para impedi-los. E aí começa a lutar com eles. Enfim. E esse androide, ele tem umas metralhadoras, ele tem umas armas, enfim, ele começa a dar um certo empecilho, ser um certo empecilho para o Cybercop ali. E no que eles começam a lutar com ele, o androide até se desloca, enfim, tem uma hora que eles dizem assim: Júpiter, deixa que nós cuidamos dele e vá salvar a Tomoko. E eles lutam com esse androide. Enquanto isso, tá, o Júpiter se desloca e ele vai até a base salvar a Tomoko. Quando o Júpiter está descendo a base, novamente de uma certa forma, ele é expelido ali. E aí a Madame Durham, ela colocou um androide seu para impedir o Júpiter de descer. E aí o Dr. Einstein, o cientista Einstein, fica assim: tá, mas por que tu fez isso? Eu disse: desculpa, mas eu fiz isso só pelo sucesso da missão, enfim. E aí ele diz: então tu fica aqui que eu vou lá pro comando dos mísseis. Falta pouco para explodir na cidade de Tóquio. E aí tá, chega esse novo androide, o Júpiter novamente é expelido para fora do caminho da base ali. E ele, quando esse androide está apresentando uma certa resistência, aparece o Lúcifer sem a unidade Cyber, e o Lúcifer com a sua arma, ele dispara contra esse androide da Madame Durham, e ele aniquila o androide da Madame Durham. Depois o Lúcifer, daí sim, se reveste da sua unidade Cyber, e ele vai lutar. Ele vai ajudar os demais Cybercops ali a lutarem contra aquele androide do cientista Einstein, do Dr. Einstein. E aí ele diz assim: olha, vai lá e salve a Tomoko. Enquanto eles lutam ali. Enfim, depois esse androide do Dr. Einstein, ele é destruído. E o Júpiter está descendo lá. E aí ele consegue chegar no subsolo. E antes dele chegar, o Dr. Einstein já está observando ele e diz assim: pá, eu não esperava que tu fosse chegar até aqui, enfim. E ele chega. E aí falta poucos minutos para a cidade de Tóquio, no caso, os mísseis subterrâneos serem enviados. E ele diz assim: olha, falta pouco para a cidade de Tóquio ser destruída. Faltava 30 segundos ali. E aí depois chegam os demais Cybercops ali. E o Lúcifer não tá, né? Ele diz: ó, restou com vocês, enfim. E aí ele diz: ó, falta 30 segundos para acabar a cidade de Tóquio ser destruída, enfim. Destruam logo o míssil. E o Júpiter, em vez de ele destruir o míssil, ele meio que fica perdendo tempo segurando o Dr. Einstein. E os demais Cybercops ali, eles começam a destruir os mísseis. Mas eles conseguem destruir 4 mísseis. Um sobrou. E esse que sobrou, ele é disparado. E no que ele é disparado, o Saturno, ele localiza ali ele faz uma vistoria com as suas antenas e ele diz: não, mas a vida naquele míssil, alguém ali dentro daquele míssil. Daí o Júpiter diz: Tomoko! E o Júpiter consegue se segurar no míssil e vai, no caso o Tomoko está ali dentro, ele vai... O Júpiter está anexado no míssil. E aí o Júpiter, por várias vezes, ele usa o seu poder ali, não o Cyber Onda de Choque, mas aquele... eu acho que é o captador de energia. E ele dispara o seu poder, aquela sua Cyber Força. E no que ele dispara a sua Cyber Força, ele consegue, por várias vezes, deslocar, desviar a direção do míssil. E tem uma hora, de tanto que ele fez isso, que o míssil, na verdade, ele está voltando para a Death, para a base da Death. E aí ele atravessa ali a base da Death e o Cybercops diz assim: vamos sair daqui, vamos sair daqui. E o Dr. Einstein diz: não, eu não quero a ajuda de vocês, enfim. E ele, de uma certa forma, ele ficou ali e morreu, para morrer, enfim. Aí a base é destruída, cai as pedras sobre ele, enfim.
o Dr. Einstein morre. E a base da Death ali, na verdade, ela é toda destruída. Até onde ficava aquele ser ali, o líder da Death, que é aquele rosto gigante, é atingido. Enfim, a base toda é destruída, o míssil atravessa a base. E tem uma hora que o míssil está sendo direcionado para... está se direcionando para base do Zack. E aí tá, o Júpiter novamente usa seu captador de energia e sua cyberforça e consegue fazer que o míssil desvie. E aí ele vai para a área, o aterro da área G. E aí lá na área do aterro ali, enfim, quando os Cybercops vão para lá, enfim, vão encontrá-los. Aí eles veem a notícia ali, todo mundo já está desesperado na base. Mas o Júpiter conseguiu, enfim. E aí foi desviado. E quando eles chegam lá, os demais chegam na área G, só aparece ele parado. Não aparece como ele parou o míssil, enfim. Mas o míssil aparece parado, ele não explodiu. E o Júpiter com a Tomoko, carregando a Tomoko em seus braços. Enfim. Tomoko salva. Tóquio salva. Tóquio não explodiu. E o Cybercops vence mais uma.